As nossas convidadas de hoje são da área de pedagogia e vão conversar aqui conosco sobre uma escola, eu vou falar que é muito especial, mas não é uma escola de alunos que precisam de uma determinada pedagogia. No meio da conversa vocês vão entender. Elas que vão ter que explicar. A primeira é a Adriane de Oliveira e Silva. Ela é coordenadora do COPEM. E a segunda é a Regina Helena, que é mãe, mas ela é da área também de pedagogia, e é muito da área. Ela é professora da UFMG, professora do Departamento de História e é também professor da pós-graduação em Comunicação. A Regina Helena tem um filho de 5 anos e uma filha de 3 anos lá no COPEM. E ela vem exatamente, não só dar um testemunho, mas conversar sobre todas as questões da história, da escola, desculpa. Então, a primeira coisa que eu queria começar aqui, Adriane, vou começar por você. Não. E eu quero começar a te apresentar para essas pessoas que nos assistem. Isso. Eu queria saber, que você é pedagoga, a gente sabe, isso, né? Mas como é que foi essa trajetória política, essa trajetória profissional sua? Se você teve muita dificuldade, estudou na escola pública, como é que foi isso tudo? Veio do interior ou não? Nasceu por aqui? Okay. Então, conta essa história para nós. Okay. Bom, gente, então, falando interior, né, eu sou curvelana, né, curvelana da Gema do Ovo, e digamos que lá em Curvelo, eu tive enquanto criança, eu tive algumas experiências muito positivas com alguns professores que conseguiram desenvolver em mim uma apreciação muito grande pela própria relação entre escola e vida, né? Então, nesse movimento de escola e vida, eu também tive uma colaboração grande de minha mãe, que era educadora e também grande artista, e que compunha comigo muitas canções e muitas poesias, e essas poesias e canções tratavam da vida da escola, do cotidiano da escola. Então, eu acredito que isso tudo embalou, digamos assim, o meu desejo por ser educadora. Além disso, eu sempre tive um gostar, um olhar muito especial para as crianças, porque eu acho que as crianças, elas, além de serem muito espontâneas, né, elas trazem uma curiosidade nata, né, do ser humano. Elas têm uma curiosidade que alimenta, né, a relação com o querer saber, né, com o querer perguntar, com o querer problematizar sobre a vida, e que, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco vocês vão compreender o tanto que esse movimento de querer saber, de querer problematizar, na verdade, criou na escola uma grande metodologia de trabalho. Uhum. E depois, chegando aqui... Aí eu vim estudar em Belo Horizonte com 15 anos, e depois eu fui para o Pitágoras e fiz meu 2º grau lá no Pitágoras, e depois eu decidi realmente que eu queria mesmo ser educadora, queria trabalhar com crianças. E aí eu prestei o vestibular e formei em pedagogia na Faculdade de Ciências Humanas, FUMEC, que inclusive hoje eu também trabalho lá fazendo orientações de pesquisas na área de pós-graduação, né, de pesquisas de monografias. Uhum. Bom, durante esse tempo que eu estudava na FUMEC, eu acho que tiveram as marcas muito importantes na minha vida, que foram um contato com educadores populares, né, especialmente com Felipe Aranha, com Maria do Carmo Minicucci, onde eu fiz estagiários lá nos idos dos meus 18, 19, 20 anos de idade. Então, eu nessa época, eu acho que é importante dizer, mas eu comecei a fazer pesquisas onde a gente discutia sobre o porquê que essas crianças
né, que de origem, digamos, de uma classe mais popular, que moravam lá em Ibirité, elas tinham variadas competências dentro da família, eram crianças que vendiam picolés, eram crianças que ajudavam os pais no trabalho do cotidiano, e na escola elas eram vistas como crianças incompetentes. Então, juntamente com a equipe de mães dessas crianças, eu comecei a desenvolver uma pesquisa para compreender realmente qual que é o saber dessas crianças e por que estava existindo essa dicotomia. Quer dizer, crianças tão curiosas, tão interessantes para o saber da vida e crianças com tanta dificuldade de fazer uso desse saber no cotidiano da escola. E nesse movimento eu tive o prazer de conhecer Eduardo Sarquis e Maria Inês Mafra, que foram, na verdade, os idealizadores desse projeto, os fundadores dessa escola, e sempre no momento de reflexão comigo, porque nesse momento a gente fazia mestrado lá na UFMG, na Faculdade de Educação. E, bem, então eu acho que a história começa aí. E nessa época, então, eu fui convidada por Eduardo e por Marinês para poder fazer parte dessa equipe de educadores, isso em 1992, que tinha como grande objetivo a construção de uma escola cooperativa. Quer dizer que a Copem começou com você? A Copem começou com Eduardo Sarquis. Não, sim, eu entendo. E Marinês Mafra. O trio. Isso, mas os idealizadores foram os dois, juntamente com um grupo de pais, que na época trabalhavam no Banco do Brasil durante muito tempo. Olha, a Copem, que legal. hoje Espaço Escola, depois é bom a gente também conversar um pouquinho sobre isso, né? O que é Copem, o que é Espaço Escola, e é tudo uma coisa só. Tá. Né? É uma soma de esforços, uma soma de ideias. E então, mas nessa época, essa escola, né, cooperativa, ela surgiu junto com essa equipe de Eduardo e Marinês, apoiados por um grupo de pais que tinha uma questão muito importante, que era a seguinte: eles não acreditavam na escola particular, né, nos propostas políticas, especialmente, desse projeto de uma escola particular, e eles tinham variados questionamentos em relação à escola pública. E acreditavam, algo que, né, eu que faz parte também do meu querer, do meu acreditar, que a população, a comunidade, tem e tinha, naquela época, uma função muito grande de repensar a educação dos próprios filhos, que cabe não apenas ao governo, ao Estado ou a um dono de escola, pensar sobre a escola que quer para os filhos. Né? Então, imbuídos nesse movimento, eu acreditei que eu estaria entrando numa escola que trazia um grande movimento social. Né? Era uma escola fruto de um movimento social. E isso eu ainda tenho muita coisa para te perguntar, mas eu quero colocar a Regina na nossa conversa. E aí, Regina, eu queria que você contasse também qual foi a sua trajetória até chegar na Copem. Como que você teve notícia? O que te fez levar os meninos para lá? Então, eu, na verdade, tenho 30 anos que sou professora da UFMG, e nesses 30 anos, de uns 20 anos para cá, comecei a pensar muito na escola, né? Na educação infantil, na educação, principalmente no ensino fundamental. Por quê? Porque eu formava pessoas para serem professores. Né? Vários dos meus alunos são professores. Então, como eu vim de uma tradição da escola pública, né? Estudei no colégio estadual, né? Eu tenho uma facilidade muito grande até hoje de... Você deve ter feito parte de uma boa turma lá, né? Ô, menina! Uma ótima turma. Ai, ai. Quem quer conhecer o seu tempo, tem que conhecer a Escola Estadual de Belo Horizonte. E eu carrego muito a experiência que foi a minha formação no colégio estadual. Desde que eu fui para a universidade, isso é muito importante para mim. Por quê? Porque eu transito por várias áreas. Né? Eu trabalho hoje com o departamento de computação da UFMG, trabalho com comunicação, sou da área de história, tenho formação em sociologia, e isso se dá, não é porque eu sou um gênio, isso se dá pela formação que eu trouxe do ensino fundamental
e do científico na época, né? Do ensino médio, ou seja, eu transitei por essas áreas no colégio estadual. Ele era um colégio que permitia, mesmo na ditadura, uma liberdade do conhecimento. Então, quando eu resolvi depois, esse tempo todo eu trabalho com projetos, tem vários projetos na área de educação, muitos premiados, trabalho com vários outros países do mundo, inclusive com a Finlândia, que é o grande país da grande educação. E quando eu decidi adotar meus filhos, como eu sou uma mãe velha, eu não ficarei com eles muito tempo. Eles serão, né, pela lei natural da vida. Uai, sei lá, pode ser. Minha mãe, minha santa mãe, completou esse ano 96 anos. Minha avó morreu com 96, minha mãe tem 86. Eu estou com 73 e tenho mãe. Então, eu ainda tenho também. Mas eu penso, assim, eu pensei muito numa questão de, eu queria dar uma formação para eles para a vida, que não precisasse de me ter o tempo todo ao lado deles. Eu tenho que pensar nisso também. Claro. E como professora da UFMG, em vários cursos onde eu dou aula, eu recebi alunos de todas as escolas de Belo Horizonte, e de Minas Gerais e do Brasil, mas fundamentalmente de Belo Horizonte. Eu quero que os meus filhos sejam iguais àqueles meninos da Copem que foram meus alunos, né, da Copem Espaço Escola. Ou seja, eu acho que a educação para o futuro, que é uma que nós não temos ainda no Brasil, temos muito pouco, né, para mim está nessa escola. Ou seja, ela formará esse jovem, ela forma essa possibilidade do futuro, que é alguém que não está encapsulado dentro de uma área de conhecimento só, que é alguém que pode transitar, que é alguém que cria, que inova, que produz, que questiona, que não aceita o dado pura e simplesmente porque uma autoridade o deu, que é capaz de entendê-lo, questioná-lo e transformá-lo. Então, por isso, os meus filhos estão na Copem. Me conta uma coisa. Chegando na Copem, né, ali já com aquele duplo, e você junto, talvez outras pessoas também se aproximando. Uma grande equipe de educadores. Né? Como é que foi o começar dessa história? E por que ela como ela citou vários pontos aí, por que ela é tão especial? Olha, então, como eu havia te dito, em 93, a escola foi fundada em 92. Em 93, fundado do ponto de vista de concepções, das organizações legais para o funcionamento de uma escola. Em 93, nós abrimos a primeira turma de educação infantil, que significava crianças de 1 ano de idade até 5 anos de idade, na verdade até 6 anos, é aquele antigo terceiro período. Então, em 94, esse terceiro período, esse terceiro período da escola, virou o primeiro ano, o antigo primeiro ano, primeira série, né, que hoje é chamado de segundo ano. Então, foi aí então que nós abrimos o ensino fundamental. E a partir daí a escola foi crescendo gradativamente. Nós não abrimos nesse ano, em 94, o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, não. Nós abrimos, já tinha educação infantil, abrimos o segundo ano, concretizamos o trabalho com o primeiro ano em 94, 95 abrimos o segundo, e assim nós fomos crescendo gradativamente, até porque a gente queria realmente fazer com que esse crescimento fosse realmente um reflexo, né, de um trabalho mais maduro, mais consistente, e que realmente ele traduzisse mesmo os nossos quereres, né, digamos assim. Então, aí a escola hoje, ela é importante dizer, ela funciona da educação infantil até o 9º ano. E nós já tivemos muitas turmas de alunos que formaram nesse 9º ano e temos um número grande de alunos que formaram no 9º e que já estão em várias universidades do país, especialmente nas universidades federais, que são esses alunos aí que a Regina já teve o prazer de cruzar com eles em salas de aula. Né? Bom, então, nesse momento, em 94, nós buscávamos, como eu havia dito antes, a construção de uma escola cooperativa. A construção de uma escola cooperativa significa a conquista de um espaço onde o diálogo favoreceria um processo democrático.
Então, queríamos realmente a formação de uma escola democrática. Isso significaria que todos que estavam envolvidos deveriam aprender, né? Os pais deveriam aprender, os funcionários deveriam aprender, os alunos deveriam aprender, e essa aprendizagem, ela deveria, e não é porque a Copem pensa assim, é porque é assim que funciona na educação, ela só pode acontecer mediada por um processo de interação, porque não existe... E nem se diga que os professores precisavam continuar a aprender. Sem dúvida, né? O Paulo Freire Porque vai dizer isso de uma forma muito... Você esqueceu dos professores. É porque eles estão aí presentes, né? Como grandes personalidades, assim como os alunos, né? Mas o próprio Paulo Freire vai dizer isso, né? Enquanto ensinamos, aprendemos, né? Isso. E como eu estava dizendo, não existe conhecimento fora do processo de interação. Então, nesse movimento de construir essa escola, nós começamos a nos indagar, quer dizer, que projeto pedagógico alcançaria esses ideais de uma escola cooperativa? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui colocar o histórico do Espaço Escola, pus aqui para eu não esquecer, aí eu pus aqui, então conte-nos com calma. Isso. Como o primeiro tempo acabou, o primeiro bloco, eu vou puxar essa pergunta para começar o segundo bloco. Para a Regina também falar, né, a impressão dela sobre esse processo cooperativo. Tá ok. Tá bom? Então, eu vou... Então tá. Dentro de um minuto nós estamos de volta. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Bem, hoje nós estamos conversando sobre uma escola muito importante e as nossas convidadas são a Adriane de Oliveira e Silva, que é a coordenadora do projeto da escola, que é a escola do Copem. Pela própria palavra a gente já imagina alguma coisa de cooperativa, né? E a Regina Helena, que é mãe. A Regina é mãe dessa escola, mas ela é da área da pedagogia também. E ela é professora da UFMG, do Departamento de História, da pós-graduação em Comunicação. Tem 2 filhos na escola, um de 5 e um de 3 anos. Então, eu vou perguntar para a Regina agora o que influenciou nela essa forma cooperativa de uma escola a tal ponto que ela resolveu colocar a criançada lá. Então, Regina, com você. Então, Maria, tem uma questão no Brasil que a gente está muito acostumado, a escola particular tem um dono, né? Ou ela pertence a alguma congregação, alguma associação, etc. E há uma distância entre os pais e mães com relação a quem é dono da escola. Você tem a relação pedagógica com a direção, coordenação, mas raramente você conhece quem é dono daquela escola. Uhum. Né? Então, no caso, como eu tenho essa experiência com várias outras escolas no mundo, é muito raro você ter um dono só em boas escolas e pelo mundo, né? Assim, é muito raro. Esse modelo brasileiro é muito raro. Então, essa experiência que a Copem me possibilita de
também ser dona da escola, mas não ser dona no sentido do negócio financeiro, mas também poder discutir, aprender junto, solucionar problemas, encontrar com a coordenação, saber que o que a Marília me fala é o que acontece na sala de aula, porque a maioria das escolas, o que o coordenador e o diretor falam não é o que acontece na sala de aula. Essa possibilidade de eu me sentir dona da escola também, mas nesse sentido de que eu também participo daquilo, para mim é o que é a escola do futuro. Eu sempre digo que a Copem é a escola do futuro, é a escola do século XXI. Acho que as pessoas não têm muita... Elas têm medo disso. Mas é uma cooperativa, então se tiver... Não vai passar no vestibular? Não, que passa, não, isso eu sei. O que a pessoa pensa, vira assim, não, é uma escola, não é daquele dono, não é daquelas escolas, né? O primeiro temor é que a escola não prepare os meninos para o vestibular. O que não é certo, porque se eu pensasse assim, eu sou professor da UFMG, então eu sei quem passa e quem não passa. É verdade. Não é a propaganda que me move. A gente costuma brincar que assim, você fala, primeiro ano de medicina, se você for prestar atenção, tem 10 primeiros anos de medicina, todos os colégios aprovaram o primeiro ano de medicina. Você nunca sabe quem passou realmente no primeiro lugar. Então, eu sei quem passa no vestibular. Não existe mais vestibular, agora é Enem, então o vestibular acabou, né? Então não precisa mais. Não tem mais primeiro lugar? Eu fiz parte do vestibular da UFMG por muitos anos, então eu sei o que significa isso. Então eu estou falando de dentro, eu não estou falando de fora, né? Assim, eu não sou uma mãe que a mídia ou essa coisa, tem que passar, etc., me influencia. Eu sei como funciona. Por isso eu pus meus filhos na Copem. Então, por quê? Eu sei que eles passam no vestibular, isso é tranquilo. Essas escolas menores, com turmas menores, que têm discussões e projetos pedagógicos mais avançados, esse menino passa no vestibular sem precisar de mais nenhum plus a mais. Ele passa, né? A questão é, ao passar, depois de passar, o que acontece com esse jovem? Eu brinco muito que as pessoas falam assim, não, mas meu filho vai ter um grande emprego. Eu falei, eu quero que o meu filho seja o dono da empresa que vai dar o grande emprego para você. É isso que eu quero que o meu filho seja. E por isso ele está na Copem, ou seja, ele tem a capacidade de gerar algo, de criar algo. Então, uma cooperativa faz com que eu possa discutir isso com os pais, discutir com a Marília, discutir com os professores, sentar igual eu estava agora com a diretora num banquinho, entendeu? E trocar ideias. A Copem, quando eu entro na Copem, para mim ela é minha casa. Os meus filhos não têm o menor grilo de ir para a Copem. Por quê? É a casa deles também. Não nesse sentido, assim, a Copem para mim é o prolongamento da minha casa no sentido da educação que se quer para os jovens hoje. Com você a palavra para nos contar com calma como foi, como foi e é, né, o histórico do Espaço Escola Copem BH. Só para poder puxar um pouquinho a palavra aqui de Regina, antes de entrar especificamente na construção desse projeto, eu gostaria de dizer também que quando eu fui para a Copem, eu levei meus 3 filhos pequenos com a idade dos filhos de Regina. Tinham 5 anos, 2 anos e 1 ano. E hoje todos os 3 estão na UFMG. Quer dizer, o mais velho faz arquitetura, forma esse ano com 24 anos, a do meio tem 22 anos e faz ciências socioambientais também, lá na Federal, e o mais novo acabou de formar no Coltec, que é o ensino técnico lá da UFMG. E eu poderia, né, confirmar as palavras de Regina de que realmente eles não só entram para a universidade, para a Federal com facilidade, mas eles desenvolvem na Federal uma postura de pesquisador, uma postura de autônomos, daqueles que querem saber e que realmente impulsionam as pessoas pelo desejo, pelo conhecimento. Bom, então agora voltando um pouco aí pelo projeto da escola, para poder responder, digamos assim, né, buscar esse projeto pedagógico que alcançaria a intenção dessa escola cooperativa, desse movimento social, nós fomos organizando, obviamente, que com toda a equipe de educadores, através de muitas reflexões, muitas indagações, muitas problematizações, aquilo que seria, digamos, os eixos principais do nosso trabalho.
E eu poderia citar aqui para você, obviamente, não são 3 não, poderia citar 10, ou talvez uns 12, e aí a gente cada dia vai reconstruindo, não num paradigma de substituição, mas sempre num paradigma de ampliação, né? Quer dizer, o que mais precisamos fazer para que esses jovens se coloquem como sujeitos do seu processo de aprendizagem? Bom, uma das pedagogias que eu estou chamando aí, eu estou chamando de pedagogia da participação e da presença. A outra estou chamando, daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre cada uma. A outra estou chamando de pedagogia da palavra e do significado. E a outra eu estou chamando da pedagogia da comunicação com a sociedade. Bem, esses 3 pontos, é claro que eu vou explicar aqui a título de enunciação, né, para que vocês que estão aí nos escutando possam compreender, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Não existe momento que é da palavra, ou da participação, ou da comunicação com a sociedade. Né? Mas a pedagogia da presença e da participação, ela implica uma postura do aluno de também se colocar como sujeito de produção de conhecimento dentro daquela escola. Não só os pais estão ali se formando politicamente, né, como empreendedores, como pessoas que vão pensar junto com a gente, que vão aprovar aquele projeto, que a escola responde os ideais de educação que eles têm, mas as crianças especialmente, eles se colocam como pessoas responsáveis pelo que acontece dentro da sala de aula deles e pelo que acontece fora da sala de aula deles. No corredor da escola, no pátio, para além dos muros da escola, digamos assim. Então, isso significa criar um ambiente dentro de sala de aula onde alunos e educadores se comprometem buscando a construção de uma autonomia que vai gerar, obviamente, perguntas sobre para que aquele conhecimento serve. Em que aquele conhecimento responde a minhas questões de ordem pessoal? Né? Em que esse conhecimento ele é importante para a comunidade, para a sociedade? Então, na medida em que eles se colocam como presentes na escola, eles estão preocupados, não só eles, mas também os nossos educadores, que as crianças aprendam não para responder perguntas dos professores, para serem avaliados em testes, para receber notas no finais de um trimestre, mas eles estão ali todos envolvidos na construção de um projeto onde eles vão compreender que eles estão pesquisando para a vida, né, para conseguir compreender melhor esse mundo que eles estão inseridos nele. Paulo Freire e também John Dewey vão dizer uma questão muito importante, que é o seguinte: a escola, a educação não pode ser vista como uma preparação para a vida. A educação é a vida. Existe uma diferença grande nisso, claro. Que a gente não prepara alguém para depois alguém estar pronto, né? A preparação ela se dá durante o processo, né? Guimarães Rosa fala isso belamente, né? Quer dizer, o importante não está nem na saída e nem na chegada, está na travessia. Né? Então, o que nós queremos construir é uma travessia na escola onde o menino pergunta sobre o conhecimento, onde o aluno se problematiza, onde o aluno consegue entender que aquilo que está sendo pesquisado tem uma importância para a própria vida e que, para isso, ele tem que agir. Ele tem que criar ideias, ele tem que organizar projetos, ele tem que desenvolver projetos e ele tem que se tornar responsável por aquilo que está sendo desenvolvido, individualmente e coletivamente. Né? Então, implica uma construção de uma vida individual e coletiva. Importante dizer também, nós temos um grande educador francês, o Bernard Charlot, que o Bernard Charlot vai dizer o seguinte, que todo ser humano aprende, né? E que essa aprendizagem, ela se dá através de múltiplas relações. E que 3 importantes dessas relações implica, em primeira instância, uma relação do sujeito com o seu próprio mundo interior, com sua interioridade. Quer dizer, o sujeito aprende porque para ele é importante dizer para o outro, né, sobre o que ele sabe. Quer dizer, existe uma vida interior, existe um desejo interior, existe um querer saber. Né? Outra relação com o conhecimento é com o mundo social, é com a vida. Então, o sujeito aprende
também o Pedro, né, de Lena, que aprende também, porque ele quer chegar em casa e quer dizer para a Lena, olha, hoje eu aprendi isso. E é importante que a Lena diga, não, meu filho, porque quanto mais envolvida a família estiver com os saberes, com aquilo que o aluno traz, né, mais força essa escola, mais significado essa escola vai ter para a vida dessa família e, consequentemente, para o mundo individual dessa criança. Né? Então, essa relação com o social, ela se dá lá com a mãe, com o professor, com o colega ao lado, né? E outra questão é a relação, né, da criança com o próprio objeto de conhecimento. Então, como é que ele vai lidar com a matemática, como é que ele vai lidar com a língua portuguesa, como é que ele vai lidar com as áreas da história, da ciência e geografia, como é que isso tudo vai ser traduzido em projetos de pesquisa. Enfim, queremos formar um sujeito que é pesquisador. Já me deram o sinal ali que nosso tempo está acabando e eu quero dar a palavra para a Regina para saber dela se ela chega a ter conhecimento de tudo isso que você falou e se os pais, de um modo geral, né, participam desse conhecimento. Eu sou uma pessoa muito ocupada, porque a maioria dos pais fala, nossa, mas eu sou muito ocupada, eu sou uma pessoa muito ocupada mesmo. Só de saber que você está em 2 cursos diferentes. Então, eu tenho conhecimento disso pelos meus filhos, pela surpresa que eles me causam todos os dias. A minha filha de 3 anos falou, mamãe, a lua mudou, então a maré lá no mar que a gente passou as férias, o mar lá onde a gente também mudou. Eu falei, mas como? Ela tem 3 anos de idade e ela conseguiu entender uma relação que é complexa. Então essa surpresa é que traz para a gente essa vontade de também participar. Nem todos os pais fazem isso, claro, né? Mas a Copem te deixa fazer. Acho que a diferença é essa. Ela não é só uma reunião pedagógica por semestre. Ela deixa você ir lá saber disso. Pois é. Eu quero convidar vocês duas a voltarem aqui na próxima semana. Ótimo. Para a gente fazer uma segunda etapa dessa conversa. Ficou faltando muita coisa aqui, né? Muita coisa para contar, né? E é importante que as pessoas conheçam realmente esse tipo de coisa que não é nem a pública, nem a particular, mas que é uma coisa que todo mundo pode participar. Por isso eu vou despedir de vocês muito rapidamente, agradecendo todas as pessoas que nos acompanharam.